parcelamento regular do solo seria aquele que o quê? Que tivesse aprovação municipal, tivesse o registro e que toda a infraestrutura tivesse sido realizada. Tá? Não tendo sido contemplada uma dessas condições, esse parcelamento é irregular, mesmo que ele tenha sido registrado. E o nosso Código de Normas prevê que essa fiscalização da implantação da infraestrutura ela deve ser fiscalizada pelo oficial. Tá? Porque todo projeto de parcelamento existe um cronograma de obras de implantação de infraestrutura. E se ao final desse cronograma, né, não for averbada uma vistoria da municipalidade atestando a realização de toda aquela infraestrutura, nosso Código de Normas prevê que o Ministério Público deve ser informado. Tá? Então, a doutrina faz uma distinção entre parcelamento irregular e parcelamento clandestino. Né? Parcelamento irregular seria aquele que foi aprovado pela municipalidade, mas não foi registrado, ou foi aprovado pela municipalidade e foi registrado e não teve a execução das obras de infraestrutura. E parcelamento clandestino seria aquele que sequer foi aprovado pela municipalidade. Tá? Apenas um conceito doutrinário. Com relação aos requisitos urbanísticos, a Lei 6766, ela é uma lei muito avançada, não é? E ela realmente exige que esses requisitos urbanísticos sejam contemplados nos projetos de parcelamento de solo. Tá? Então, o projeto de loteamento deve ter um projeto de escoamento de águas pluviais, de iluminação pública, de esgotamento sanitário, tá? De abastecimento de água potável. Isso é muito complicado, porque aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um dos menores índices do Brasil de esgotamento sanitário. Tá? Então, muitas vezes, é exigido o esgotamento sanitário, a estrutura do esgotamento sanitário para a implantação daquele loteamento, mas não existe estação de tratamento, né? Como é o caso de Gaspar, por exemplo, e de Ilhota, né? Os dois municípios que integram a minha comarca. Então, é exigida a infraestrutura de esgotamento sanitário, mas a municipalidade ainda não fez a parte dela, não é? Ainda não tem uma estação de tratamento desse esgotamento sanitário. Por tudo isso, então, os senhores podem perceber que a importância do Ministério Público é grande, tá? E como eu disse, tá? Aqui em Santa Catarina, nós temos essa jabuticabinha, né? Porque quando não existe essa analogia, né, de uma coisa que só existe no Brasil, tá? Podemos dizer que essa necessidade de parecer prévio do Ministério Público é a nossa jabuticabinha catarinense, jabuticabinha do bem, no meu modo de entender, porque ela é muito útil, tá? Para coibir os parcelamentos irregulares do solo, tá? E se a gente for procurar lá na Lei 6766, ela só faz referência ao Ministério Público quando? Quando existe impugnação, né? Por quê? Porque todo o projeto de parcelamento de solo, ele deve ser publicado para que eventuais interessados ali e que discordem daquela realização daquele parcelamento se manifestem, e se houver impugnação, aí sim, o Ministério Público ele é ouvido, tá? Pela Lei 6766. Mas aqui em Santa Catarina não, todo parcelamento de solo eles são ouvidos, tá? Previamente. Mas não tem o esgotamento sanitário, que é uma ausência de um requisito, então é tudo irregular. Não, estou dizendo o seguinte, o esgotamento sanitário, a tubulação do esgotamento sanitário, tudo isso tem que constar do projeto, tá? A estação de tratamento é uma outra questão, tá? Mas a parte que cabe ao loteador, no que se refere ao esgotamento sanitário, deve existir, tá?
Hoje, então, a questão da... Havia, não é, na realidade, uma lei complementar que previa essa manifestação do Ministério Público, ela foi revogada. Depois houve um ofício circular lá em 2009, né? E hoje nós temos o artigo 734, tá? Do nosso Código de Normas. Código de Normas que prevê essa manifestação do Ministério Público, essa manifestação prévia, tá? E quando deve ser ouvido o Ministério Público? Antes da publicação dos editais, tá? Então, quando existe algum parecer contrário do Ministério Público, lá na comarca, eu não faço o registro, tá? Embora o oficial registrador ele não tenha nenhuma subordinação, e mesmo que eu entenda, não é que naquele caso concreto, os requisitos estão contemplados, se o Ministério Público disser que der parecer contrário, eu devolvo, não é, toda a documentação ao interessado para que ele atenda a todas as exigências do Ministério Público, tá? Mesmo porque em toda manifestação o Ministério Público diz que caso o registrador efetue o registro, mesmo com parecer contrário, que o Ministério Público deve ser comunicado para a adoção das medidas cabíveis, né? Então eu acho que... Então, prevenção e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, tá? Então, eu devolvo até que a questão esteja devidamente esclarecida, ok? Então, vejam, senhores, no parcelamento de solo, né, modalidade loteamento, parte da gleba deverá ser destinada a áreas institucionais, tá? E o que são essas áreas institucionais? São as áreas do sistema interno de circulação, de equipamentos urbanos, tá? Que é toda a infraestrutura de água, de esgoto, não é? Energia elétrica, as áreas comunitárias, tá? Ou seja, determinadas áreas daquele parcelamento de solo que devem ser destinadas à municipalidade para que futuramente implante um posto de saúde, não é? Que futuramente implante ali um centro de lazer, não é? E as áreas verdes, tá? Áreas destinadas a praças. Áreas verdes não significa que tem que existir floresta. Áreas verdes são áreas destinadas a praças, a jardins, tá? Então, às vezes chega lá um interessado e fala, não, mas eu não tenho área verde, lá não tem nenhuma mata nativa lá na gleba. Eu falei, não é isso. Área verde significa, para efeito da Lei 6766, áreas destinadas a praças públicas, a jardins, ok? A Lei 6766, então, fazia essa exigência de, no mínimo, 35% para essas áreas institucionais, tá? Estava lá no artigo 4º, parágrafo 1º. Essa disposição foi alterada, esse percentual desapareceu da lei, se vocês olharem, remeteu o quê? A legislação municipal. Mas aqui em Santa Catarina a gente tem uma particularidade, tá? Nós temos uma lei estadual do parcelamento de solo, tá? Então eu entendo que a legislação municipal ela pode até estipular um percentual superior, tá? Mas não inferior a que a lei do parcelamento de solo estadual ela estabelece no artigo 8º, inciso 1º, tá? Que é os mesmos 35%, tudo bem? Agora aqui, só para fechar essa questão aqui das... Depois eu vou falar um pouco do artigo 18, né? Mas é uma fraude muito comum e que eu gostaria de comentar com os senhores, que ocorre no âmbito da Lei 6766, que é o seguinte, que é aquela efetivada por meio de alienações de frações ideais, tá? Porque, em princípio, é perfeitamente possível se alienar uma fração ideal de um imóvel. Então, em princípio, não existe nenhum impedimento legal para que alguém que é dono de 1/3, por exemplo, de um apartamento, aliene a terceiros, né, desde que oferecida preferência, né, para os outros proprietários, aliene a terceiro esse 1/3. Ou seja, a alienação de fração ideal ela não é
vedada em nosso ordenamento jurídico, longe disso, tá? Porém, essa alienação de frações ideais, ela pode mascarar uma burla à lei do parcelamento de solo, tá? Isso ocorre muito quando nós temos uma gleba relativamente grande, tá? E eu tenho centenas, não é, de situações dessa nas matrículas, né, que foram realizadas pelos oficiais que me precederam, é claro, né? Porque era muito comum esse tipo de escritura de alienação de fração ideal. Então você tem uma gleba lá de 30 mil metros quadrados, uma gleba urbana, aí você tem lá R1, foi vendida a fração ideal, né, de 300 metros quadrados para fulano de tal. R2, foi vendida também uma fração ideal de 300 metros quadrados para fulano. Né? Vocês percebem que, na realidade, esse tipo de situação gera a suspeita de que não são frações ideais que estão sendo alienadas, tá? São lotes, né? O que o sujeito fez foi, ele loteou aquilo lá, né? E ele está obtendo o quê com esses registros, né? Ele está obtendo o aval do registro de imóveis para essas alienações, tá? Então, durante muito tempo, se aceitou esse tipo de registro, entendendo que era um vício intrínseco, né? Que não cabia ao registrador qualquer interferência em relação a isso. Hoje, e no nosso Código de Normas aceitou, primeiro por uma construção doutrinária, que é possível verificar que essas alienações de frações ideais, elas podem mascarar, não é, uma burla à lei do parcelamento de solo. Quando? Existem determinadas situações, tá? Ou seja, a nossa legislação, ela prevê que, inclusive, essa alienação de fração ideal, e pela burla que ela caracteriza, ela é um crime previsto ali no artigo 50 da Lei 6766. Obviamente as penas são baixas, né? São penas realmente de baixo potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime, tá? Loteamento aberto? Fechado? Não, aberto mesmo, né? Pode ser, inclusive, fechado, mas no artigo 713, né, nosso Código de Normas, ele procurou vedar esse tipo de alienação de fração ideal, tá? É lógico que baseado na doutrina, né? O Marcelo Mello, ele tem todo um trabalho sobre isso. Então, quando existe uma venda de frações ideais de condomínios não aprovados, ou venda de fração ideal com localização, ou quando essa fração ideal, ela, na realidade, ela há uma disparidade muito grande em relação à totalidade da gleba, não é? Como diz o artigo 715, disparidade entre a área fracionada e o todo maior, nós estamos diante de uma suspeita de burla à lei do parcelamento de solo, de um loteamento irregular, e esse registro deve ser vedado pelo oficial registrador, tá? Eu vou apenas dar uma pequena pausa para a gente continuar daqui, tá bem?